Olá! Hoje nós vamos estudar uma história fascinante que está escrita num livro fascinante também chamado Gênesis. Gênesis é um livro que eu comparo com uma semente. É uma semente onde todas as coisas estão muito condensadas, as informações estão lá. Por exemplo, quando você vai plantar uma árvore ou uma flor, na semente dela já está escrito qual que é a cor da flor, que tipo de árvore que é ela, qual o fruto, como é que é a folha. Todas as coisas que estão em potencial ali naquela semente, elas vão se desenvolver e mostrar tudo que ela que é, né? Depois que a semente se transforma numa árvore, numa planta, numa flor, o que seja. Então, é realmente um livro maravilhoso. E ele, às vezes, uma frase, como é um livro muito condensado, às vezes uma frase tem uma vida inteira. Por exemplo, fala assim: e Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, uma frase contou a vida de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa, né? E às vezes, e temos aí 2000 anos de história quando a gente chegar nessa parte que eu vou começar a falar para vocês. E além disso, a essência de todo o pensamento messiânico, de toda a ideia de Jesus, de toda a profecia dele, todas as figuras que apontam para ele já estão escondidas no Gênesis. E nós vamos hoje estudar uma dessas histórias e ver alguns aspectos dessa história que podem manifestar o Messias. Jesus poderia abrir essa página da Bíblia e falar assim: olha o que está escrito ao meu respeito, e mostrar para os discípulos dele o que estava escrito a respeito dele nessa história que nós vamos ler hoje. Eu vou ler em Gênesis capítulo 22. Começa assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vou parar só um minutinho. Ele fala que esse filho dele é o único filho, mas a gente já estudou isso, que na verdade ele tinha outro filho que era o Ismael, mas aqui ele não está usando único filho, ele usa a palavra Yahid, que significa o único filho mesmo, um filho separado, somente aquele filho, sabe? Então ele usa a palavra especial para designar um com uma unidade simples, ele separado de qualquer outro. Então ele não era o único filho no sentido de ser filho único que a gente pensa na nossa língua, mas é aquele filho distinto que ele estava apontando, aquele filho que ele amava, que era o Isaque. Ele falou o nome dele: a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, nesse momento em que ele resolve atender a Deus, ele nesse exato momento é como se ele já estivesse ali matando o filho dele. Ele saiu para aquela caminhada já determinado que ele iria obedecer a Deus. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. É importante, né, que aqui a gente vê que Abraão já está profetizando. Ele falou assim: nós vamos lá e vamos voltar. E por que eu estou dizendo que ele está profetizando? Porque no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala o seguinte:
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Fala aqui, o seguinte, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quer dizer, Abraão, ele estava disposto a matar, e ele cria até que Deus poderia ressuscitar o filho dele, porque existia uma promessa para aquele filho, mas ele estava disposto, ele saiu ali com a intenção e ele cria perfeitamente que Deus ia dar uma solução para aquela situação. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Aqui, novamente, a gente vê Abraão profetizando. Só que nesse momento, Abraão, já tem uma semente da profecia do Messias ali. Quando ele fala que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ele já estava falando de Jesus ali. Eu não sei o quanto que ele se deu conta que aquela frase dele já iria se referir ao Messias, que o Messias, que Deus iria preparar alguém para ser entregue no nosso lugar. E aqui ele já falou que Deus proverá para si um cordeiro. E essas são palavras proféticas também. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Outra coisa que é interessante observar é que Isaque não era um menininho, né? Quando ele foi desmamado, já tinha passado muito tempo. A tradição judaica diz que ele estaria por volta de 37 anos quando essa história aconteceu. E vocês, venhamos e convenhamos, uma pessoa com 37 anos, ela não... se o pai dela dá uma pirada, ela não vai deixar o pai matar ela de qualquer jeito. Isaque estava ali naquele momento entendendo muito bem o que estava acontecendo. E Isaque também se ofereceu. Ele se voluntariou a deixar a sua vida. E nisso também ele está prefigurando o Messias. Ele está tendo uma atitude como a atitude que Jesus teve, né? Que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aí Isaque está sendo uma figura do Messias. Aí estamos vendo a figura do Messias simbolicamente nessa passagem. Continuando. Então ele amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então estava pronto para imolar o filho. E aí começa uma história que eu vou ler e depois eu vou mostrar diferente aqui. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Por quê? Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Peraí, vamos ver essa história. Eu vou parar e fazer um detalhe. Eu vou usar esses elementos aqui para ilustrar o que estava acontecendo. Vamos imaginar que essa coisa aqui, bonita minha aqui, ó, é um cinto que eu enrolei aqui, todo cheio de brilhos, né? Esse é Deus, aqui é Deus, tá? Aqui é Abraão. Isaque tá aqui, ó. Essa borrachinha é Isaque. E isso aqui que é meio assim flutuante, eu vou colocar aqui é o anjo do Senhor. Porque olha os personagens que aparecem.
O anjo do Senhor tá lá e ele fala, conversa aqui com Abraão, fala assim, Abraão, não estendas a mão sobre o seu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus. Olha Deus aqui, ó. Ele teme a Deus. Mas esse anjo, ele continua a frase dizendo assim, porquanto não me negaste o filho. Me negaste. Peraí, como é que é essa conversa? Ô seu anjo, o senhor que é um anjo direito, um anjo certo, deveria falar o quê? Agora, viu, Abraão, eu sei que você teme a Deus, porquanto não lhe negaste, não me negaste. Anjo, por que você está dizendo não me negaste? Você está falando como se você fosse Deus. Será que esse anjo é mais do que um anjinho? Será que o anjo do Senhor? Estranho, né? Bom, seguinte, a gente sabe que Jesus, ele já existia, porque nele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, antes dele nascer como, né, aqui no mundo como um ser humano e viver uma vida de um ser humano, ter uma mãe aqui, o que aconteceu com ele? Ele já existia. Então, essa história está mostrando que esse anjo do Senhor e Deus são personagens que aparecem nessa história. Eles, na verdade, são um, porque esse anjo fala como se fosse Deus. Então, eles estão unidos, eles são uma unidade composta, como eu e você somos um, é uma unidade composta. E para te provar isso mais ainda, se você virar essa página da Bíblia, virar uma página para trás, você vai ver que esses mesmos personagens parecidos com esse, vai aparecer o anjo do Senhor de novo. Eu vou te mostrar a experiência, é o seguinte... Teve lá uma coisa que aconteceu com Abraão, que na verdade foi um outro teste. Não está enunciado assim, Abraão teve o teste 1. Porque, na verdade, matar o Isaac seria um teste ainda mais difícil. E esse teste que ele teve foi assim, ligeiramente mais fácil. Mas foi muito difícil. O que aconteceu? Quando Isaac foi desmamado, se tornou um menininho desmamado e tal, o pai dele fez uma festa, né? A Sara e Abraão fizeram uma festa para ele. Acontece que Ismael, o outro filho, ficou caçoando dele, ficou fazendo gracinha. E a Sara encrencou e falou assim, olha, esse menino aí não pode continuar morando aqui em casa, ele não pode herdar junto com meu filho Isaac. Agora eu tenho meu próprio filho, essa brincadeira aí não vai dar certo. Mas, poxa vida, o filho era de Abraão, não era de Sara, mas era de Abraão com Agar. E assim, e o que está escrito na Bíblia? Que falou assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele ficou arrasado. Como é que ele ia mandar um menino que era o filho dele embora? Ele ficou muito triste. E nesse caso também Deus, aqui ó, o Deus é esse aqui, né? Vamos colocar ele aqui ó, Deus. Deus disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da sua serva. Deus falou assim, fica tranquilo, cara, pode mandar ela embora que vai dar tudo certo no final, porque eu que vou cuidar disso. E foi assim, a Agar foi com o filho, né? Ele deu água para ela, deu pão para ela, mas aí acabou a água, acabou o pão, ela estava no deserto, o menino começou a chorar, ela ficou desesperada, e ela deixou o menino lá longe, falou assim, eu não quero nem ver esse menino morrer. E quando estava nesse momento de desespero, o que a Bíblia diz? Aí o que acontece? Olha aqui o que acontece. Deus, esse aqui, ouviu a voz do menino, né? E chamou, e o anjo aparece de novo, tem Deus e tem o anjo do Senhor, chamou do céu Agar, então o anjo está lá e o Deus está aqui, só que esse aqui, agora nós vamos mudar, ao invés de a gente falar que isso aqui é Abraão, é a Agar, tá? Ele conversa com a Agar,
e fala assim, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque quem está falando tudo isso é esse anjo aqui, ó. O anjo está falando, ô Agar, sai daí, não fica triste não, pega o menino, levanta-o pela mão, e aí esse anjo fala assim, porque eu farei dele um grande povo. Peraí, de novo esse anjo aqui com uma voz grossa falando, eu farei dele um grande povo. De novo, esse anjo, ele se confunde com o próprio Deus. Eles estão fundidos. Os dois personagens aparecem, mas de alguma forma eles também se distinguem um do outro na forma como eles estão comunicando com Agar ou com Abraão. Então, o Messias, né, aparece, me dá de novo aí. O anjo do Senhor é o Messias que estava lá numa outra manifestação dele, no momento anterior ao nascimento dele. Ele já existia antes de tudo. Então a gente vê nessa frase como esse anjo se comunicando, como que na questão da gramática mesmo. A gente muitas vezes lê essa história e não presta atenção que a forma desse anjo falar é estranha. E lendo, né, e estudando cada vez mais a palavra, a gente pode ver o Messias se manifestando antes dele existir aqui na Terra como homem. Então, nós vemos, Jesus poderia ter aberto e ter falado assim, olha, Abraão escreveu sobre mim, Moisés escreveu sobre mim, porque ele que escreveu a história de Abraão, e escreveu aqui eu estava, nesse momento. Então, e podemos ver ele também na frase, né, profética, porque Deus, como Abraão falou, que Deus vai prover para si um cordeiro. Ele fez isso, né? Então nós somos gratos a essa manifestação de Jesus que está lá no Gênesis e vamos continuar estudando. Muito obrigada.